Olá pessoal, tudo bem? Marcos Vicente aqui de São Paulo, capital. Então, vamos fazer uma breve reflexão sobre esse momento que nós estamos passando. Esse momento na questão social. Parece que, entre aspas, abriram-se as portas do inferno. Quanta maldade, quantas coisas erradas sendo praticadas, não é verdade? Agora, será que aumentou a maldade e a prática das coisas erradas? Ou elas simplesmente foram desnudadas pelas mídias sociais? Porque não é brincadeira. Violência de todo tipo, assassinatos, roubos, furtos, sequestros, uma coisa medonha. E as pessoas parecem perdidas nesse mar de maldades. E aí, como é que a gente pode se localizar nisso? Muitos correm nas religiões na tentativa de se blindarem, que Deus as blindem contra a maldade. Outras se utilizam de determinados rituais para se blindarem. Mas nós espíritas, que deveríamos conhecer um pouquinho mais sobre as leis naturais, porque a lei natural, ela é única em todo o universo. Isto é, ela comanda toda essa gama de mundos conhecidos e desconhecidos. E em especial, a vida de todos os seres existentes no universo. E a gente percebe também, os espíritos nos explicam, que sendo a lei natural única em todo o universo, à medida que o espírito evolui, ele a compreende de uma forma diferente, embora ela seja única. Então a gente vê aí na história humana que o que é verdade para um não é verdade para outro. Mas voltando à questão da doutrina espírita, a doutrina espírita nos explicando que a lei natural ela é única em todo o universo, ela também nos explica que a lei natural não está escrita em livros, nem em pedras, nem em lugares algum. A lei divina ela está inscrita aqui, ó, em nossa consciência. Aqui na nossa consciência é que é o tribunal divino. E da consciência ninguém consegue fugir. E a doutrina espírita também nos explica que toda plantação terá uma colheita. Olha que coisa interessante. Se você planta abóbora, vai colher abóbora. Não tem jeito, não há milagre. Se você planta o bem, você colhe o bem. Agora, se você planta as coisas erradas, você vai ter que reparar esse erro. Mas como nós sabemos se estamos praticando certo ou a coisa errada? Essa é a grande dúvida que a humanidade se colocou, que a humanidade possui. E buscam essas informações a qualquer preço. E nós temos essas informações aqui, ó, na palma de nossa mão. Basta nos colocarmos diante das nossas atitudes, basta nos colocarmos na pessoa do nosso semelhante. Não tem como nos enganar. Eu vou roubar. Opa, mas será que eu gostaria de ser roubado? Aí vem aquela situação, ou eu faço, ou eu não faço. Quanto correto é não fazer.
Então a doutrina espírita nos expõe todas essas informações que estão contidas lá no Livro dos Espíritos. E que na senda evolutiva, principalmente nesse estágio de expiação e prova em que nos encontramos, que aqui não há vítimas. Em nosso planeta não há vítimas. Encarnou aqui no nosso planeta é porque tem dívida perante a sua própria consciência. Não há milagre. Seja quem for que encarnar aqui no planeta, está ou no processo de expiação ou no processo de provação. Não há exceção na lei divina. Embora muitos querem confabular, se enganar ao falar que determinados personagens seriam aqueles espíritos puros e perfeitos que por amor vieram aqui na Terra para nos redimir, isso não corresponde à natureza e muito menos à própria lei que dirige o nosso próprio planeta. Nós, diante dessas informações de que se nós praticarmos as coisas erradas, nós vamos colher as coisas erradas, nós temos a grande possibilidade de mudarmos esse cenário e fazermos somente as coisas corretas. Embora seja muito difícil, todos nós, encarnados aqui, nós ainda não temos consciência ou a plena consciência sobre a lei natural e sobre a realidade da vida que nos cerca. Mas nós temos essa oportunidade de deixarmos de praticar as coisas erradas. Mas então por que eu sofro? Por que nós sofremos? Esta é a grande pergunta que todos se fazem. Todos se fazem. Mas que ninguém consegue responder. Como apagar o erro do nosso passado? E esse passado é de um segundo atrás. Paciência. Resignação. Compreensão de que tudo o que acontece é para o nosso bem. Porque os erros passados estão aqui em nossa consciência. E somente nós podemos apagar da nossa consciência esses erros. Não adianta irmos em igrejas, rezar, pedir para Deus nos perdoar dos nossos erros, porque Ele não vai perdoar. Porque a lei natural, ela é natural. Ela serve para mim, para vocês, para qualquer um. Nós temos a oportunidade de redimirmos o nosso passado praticando o bem. E que diante de todas as dificuldades que são impostas, que na verdade não são maldades que nos são impostas, né? Nós temos a grande oportunidade de não revidar o mal com o mal. Porque se em dado momento nós somos roubados, é porque nós temos culpa no cartório. E a consciência nos mostra isso. De que forma? Através do medo. O medo é o grande gatilho a nos proporcionar a consciência de que nós temos culpa no cartório. Vamos chegar ao extremo que comumente ocorre nas sociedades. O fulano está passando por uma rua e de repente uma bala perdida o atinge. Um projétil, entre aspas, perdido, o atinge. Como explicar isso? Fatalidade? Maldade? Não. É o cumprimento da lei natural, mostrando para nós o quão ruim é fazermos a maldade contra o semelhante. Porque para nós superarmos essa condição de expiação e prova da qual nós estamos hoje,
nós não podemos ter quase nada desses erros morais que carregamos hoje. E nós temos que ter a consciência de que em todos os momentos nós somos apresentados a determinadas situações para que nós superemos aquele problema e buscarmos, de uma certa forma ou de outra, não angariar outros problemas. O acaso não existe na lei divina. Ninguém passa por aquilo que não mereça. Que o mal, ele não existe no dicionário divino. Porque aquele mesmo, do caso citado, de ter sido atingido por um projétil, não ocorre o acaso na lei divina. Se aquele projétil atingiu ele, é porque algum dia, no nosso passado, nós utilizamos da mesma situação para atingirmos outras pessoas. Ah, mas eu fui roubado. A mesma coisa. Uma pedra caiu na minha... Olha pra você ver como a situação. Uma pedra caiu na cabeça de Cicrano e ele desencarnou ou ficou com algum problema físico. Não há o acaso. Deus não causa. Deus no sentido da lei natural. Essa lei natural não causa o mal. E ela não permite o mal. Conforme falamos, o mal não existe no dicionário divino. Vamos raciocinar um pouquinho. Se o fulano está passando por uma rua, um projétil o atinge, deixando ou não sequelas, isto significa que a lei natural está mostrando a ele o quão ruim é fazer aquilo com outras pessoas. E que o nosso passado não é fácil, não. Se aquele projétil que o atingiu está auxiliando ele, ou a nós, no resgate de vidas anteriores, de atos impensados no nosso passado, isso seria um bem ou seria um mal? Entenderam? Então, pessoal, a questão nossa é a seguinte: compreendermos melhor a lei natural dentro dos estudos das obras de Allan Kardec, em especial o Livro dos Espíritos, para que nós tenhamos consciência de que tudo aquilo que nos acontece é para fazer com que evoluamos. E que a maldade, o erro, não existe no dicionário divino. Estudemos Allan Kardec para que nós compreendamos melhor tudo isso. Para que nós compreendamos a realidade da vida que nos rodeia. E numa das questões lá de O Livro dos Espíritos, para coroarmos esse bate-papo, Kardec pergunta aos espíritos: todo espírito passa pela fieira do mal para chegar ao bem? Donde os espíritos superiores esclarecem Kardec sobre não. Não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Fica aí essa breve reflexão sobre a maldade humana. Um grande abraço e um imenso beijo no coração de todos.